Então vamos à palavra de hoje. Nós estamos naquela série de meditação da carta de Paulo aos Colossenses. Então vamos abrir Colossenses capítulo 1 e nós vamos ler do verso 13 até o 20. Colossenses 1, verso 13 a 20, que diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude da divindade. A tônica é este versículo. E que, havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. Eu já expliquei bastante porque Paulo escreveu esta carta aos Colossenses, né? Mas vou dar rapidamente 4 coisas erradas, 4 ensinamentos errados entraram na igreja dos Colossenses. O primeiro foi o asceticismo, que eu já expliquei, não vou explicar hoje. A segunda coisa de doutrina errada que estava lá era o gnosticismo. A terceira coisa errada era o misticismo, e também estava lá o pessoal da lei querendo levá-los à prática das coisas do Velho Testamento. Então você entende, né, que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então a velha aliança acabou na cruz. A lei, aqueles ensinamentos da lei, os sacerdotes, os votos, os sacrifícios, os jejuns, as ofertas, tudo aquilo que se praticava na lei, inclusive o templo, tudo aquilo acabou na cruz. A lei, que é a velha aliança, ela teve o vigor dela até a cruz. Depois, na cruz, quando Cristo morre e diz, está consumado, dali para frente começa a nova aliança, o Novo Testamento, começa o Evangelho da graça de Deus. Está bem claro isso no teu coração? Então, a velha aliança acabou na cruz. Eu tenho que ter essa divisão no meu entendimento. Até a cruz é uma coisa, é uma prática, é uma fé religiosa. Da cruz para frente começa o Evangelho da graça de Deus. Muda-se a aliança, estabelece-se uma nova aliança no sangue de Jesus, e dali para frente começa o Novo Testamento. A pessoa pega o cálice e diz assim: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Ela toma a ceia e não sabe o que está fazendo. Aí ela vai pregar as coisas do Velho Testamento que acabaram na cruz. A pessoa participa da ceia, o cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Ela não entende que começou uma nova aliança. Aí ela vai lá rodear a muralha de Jericó, que é a história do povo judeu. Quem tinha que entrar na terra prometida eram eles e não nós. A terra prometida do Velho Testamento foi prometida para os judeus, era uma terra física, uma região física. Não tem nada a ver conosco no Novo Testamento. Aí tinha Jericó como um obstáculo, então eles tiveram que rodear Jericó e derrubar. Mas quando eles derrubaram Jericó e possuíram o lugar, Jericó se tornou uma terra conquistada. Nunca mais. Você vai ver que na nova aliança, Jesus curou o cego na cidade de Jericó. Ele fez milagres na cidade de Jericó porque não tinha mais muralhas. Se tornou um território conquistado. Você entende?
Então não adianta eu sair do Novo Testamento e pregar, você tem uma muralha na tua vida, vou fazer uma campanha para rodear a muralha, que aquilo é a história do povo judeu, não é evangelho. Olha o que Paulo ensinou. Paulo nunca fez campanha para derrubar a muralha. Paulo nunca fez campanha para derrubar gigante Golias. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Paulo explicou e ensinou o que é o evangelho da graça de Deus. Então tem que estar bem dividido nesse conhecimento, porque senão o que vai acontecer comigo? Eu sou uma pessoa misturada. O velho com o novo é uma confusão. Uma hora no Velho Testamento Deus mandava matar. Aí eu vou trazer esse conceito de que Deus está mandando matar. Deus deu a lei, não matarás. Mas quando eles entravam na terra do inimigo, o que Deus mandava fazer? Mata todo mundo, não era assim? Então era uma contradição. Na nova aliança Deus não está mandando matar ninguém. Mas se eu tiver a cabeça do Velho Testamento, então eu vou achar, Deus vai pesar a mão, Deus vai matar. Essas doutrinas pentecostais doidas que você vê por aí, vocês estão entendendo? Deus vai pesar a mão, vai matar, vai arrancar o braço, vai pôr na fornalha, vai mandar no deserto, aquela mesma linguagem da velha aliança. Então tem que ter essa divisão no meu conhecimento. A velha aliança acabou na cruz e Deus se relaciona comigo como? Através do Novo Testamento, no sangue do Senhor Jesus Cristo. Deus não se relaciona mais comigo através da mentalidade da lei. Deus se relaciona comigo agora através da nova aliança, de um novo e vivo caminho que Jesus abriu com o seu sangue. Está claro isso no seu coração? Então essas coisas erradas entraram na igreja dos Colossenses. Se Paulo está mostrando o que aconteceu com eles, mostrando a grandeza da obra de Jesus Cristo, que Jesus já fez por nós, que eu não preciso voltar na prática dessas falsas doutrinas para obter alguma coisa de Deus. Deus me deu em Cristo todas as coisas gratuitamente. Então o verso 13, olha que Paulo começa a dizer da grandeza da obra de Jesus Cristo. Olha lá. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha para mim agora. Você acredita nisso? Você acredita, eu vou repetir isso 1000 vezes, que você já foi liberto do império das trevas? Que quando você creu em Jesus Cristo de todo o coração, Ele te libertou de todo o império das trevas, que o império das trevas não tem mais poder sobre você? Acredita ou não? Então não precisa de culto de libertação, não precisa de unção com óleo, não precisa de oração forte. Tudo isso é um falso evangelho que mantém a mente das pessoas escravizadas. Então quando eu crio em Cristo de todo o meu coração, isso é revolucionário, meus irmãos. Quando eu acreditei nele de todo o meu coração, ainda não entendia nada do evangelho. Então ele me libertou do império das trevas e me transportou para uma outra dimensão, para o reino do Filho do seu amor. Eu fui transportado, tirado do império das trevas. Isso é no espírito. Você mora na mesma casa, no mesmo bairro, né? Está no mesmo corpo. Isso aí não foi transportado. Esse transporte é uma posição espiritual no seu espírito, que ele te libertou do império das trevas e te transportou para um outro reino, o reino do Filho do amor de Deus. E o que eu encontro nesse reino? No qual, verso 14, eu tenho a redenção. O que é a redenção? Toda a prisão e cativeiro da minha vida houve a redenção. Ele me redimiu, me libertou de tudo. E a minha culpa que pesava, temos a redenção e a remissão dos pecados. Significa que todo pecado por toda a minha vida, presta atenção, a morte de Cristo na cruz não é só uma coisa para o passado e para o presente. Quando ele morreu na cruz, ele morreu por toda a tua existência aqui na terra. Você tem que entender isso. Você entende? Ele morreu por toda a existência. A morte de Cristo na cruz não é passado e presente. Ele morreu por toda a tua existência aqui na terra. E o que ele pagou na cruz, ele não pagou por pecados passados e presentes. Ele pagou por toda a tua vida. Ele quitou a
a tua dívida por toda a tua vida. Você acredita nisso ou não? Está pago. Ah, pastor, significa que eu posso fazer um montão de coisa errada? Não, por você ser uma pessoa de Deus. Você não ama as coisas erradas, você quer ser verdadeiro, sincero, honesto, de um bom coração. Você quer, porque a nova natureza que está em você te impele a fazer o que é certo, não a fazer o que é errado. Você vai dar mancada no caminho, vai cometer erros, vai cometer porque você está preso num corpo de carne. Mas é tão grande a morte de Jesus na cruz, que você é uma pessoa salva. Ele pagou por toda a tua existência. Acredita nisso? Pastor, e se eu errar semana que vem? Está pago. Se volte para ele e fala: Deus, eu estou nessa carne, eu erro, eu me irrito, eu perco a paciência, de vez em quando eu me pego a minha carne cobiçando o que eu não tinha que cobiçar. Perdeu a salvação por causa disso? Não, porque está pago. Mas eu me volto para Deus, apresento o defeito que eu tenho. Entende isso? E está pago, eu tenho o perdão de Deus, houve a remissão do pecado, a minha dívida continua a ser paga. Por isso, entender que Ele pagou por toda a minha existência aqui na terra, não é libertinagem para mim viver fazendo coisa errada, enganando, roubando, mentindo. Vocês entendem ou não? A nova vida em mim quer me levar a fazer o que é certo. Eu tenho sede do que é certo, não vou lesar ninguém. Se bem que de vez em quando a gente se irrita com as pessoas, não se irrita, perde a paciência com a esposa perde com o marido, e as crianças desobedecem, você se irrita, quando você vai ver, está lá, a carnona toda agitada. Oh meu Deus, o que eu estou fazendo? Você está preso nessa natureza, vai falhar muito ainda, mas você não quer mais ser assim, entende? Então, houve a remissão da culpa, toda a culpa que pesava sobre a minha vida. A morte de Jesus na cruz é tão gigantesca, é tão grande, é tão eterna, entende? Não tem fim o que Ele fez na cruz, que Ele pagou por toda a minha existência. Então Paulo começa a mostrar a grande obra que Jesus Cristo já fez. E quem é que fez isso? Agora no verso 13, ele começa a dizer: Ele é a imagem do Deus invisível, é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Em quais níveis? Nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, quer principados, quer soberanias, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. O que Paulo está dizendo? Esse que te libertou do império das trevas, que te redimiu, que houve a expiação do pecado, foi o próprio Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele criou os dois mundos, o mundo visível e criou o mundo invisível, seja soberania, principado, potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. O que Paulo está dizendo? Colossenses, vocês estão presos nessas doutrinas estranhas e falsas. O próprio Deus foi quem libertou vocês. O próprio Deus foi quem perdoou vocês. Vocês estão presos em misticismo, querendo voltar para a lei, presos em gnosticismo, presos em asceticismo, sendo que o próprio Deus que libertou vocês, essas falsas doutrinas, criaram um véu na mente de vocês e vocês não conseguem entender a grandeza de quem foi que já salvou vocês e quem libertou vocês. E é isso que a falsa doutrina faz. Ela cria um véu na mente. Esse véu sempre mantém a pessoa presa, precisando de libertação, não tem certeza se é salva, está sempre angustiada e tem que fazer um montão de coisa, tem que pagar preço, tem que jejuar, tem que pagar preço, sempre tem um preço para pagar. É um Deus que está sempre te cobrando alguma coisa. Ele te cobra. Para ele te trazer algum benefício, primeiro ele vai dizer assim: o que você vai me dar? Que oferta que você vai me dar? Cadê o seu melhor? Cadê o seu envelope? Vocês estão entendendo ou não?
Eles criam uma imagem de um Deus que para fazer alguma coisa em seu benefício, ele tem que, primeiro, você tem que dar coisas para ele. É a doutrina do pagar preço. Ele fez 50%, você tem que fazer a sua parte, 50%. Não mostra que Deus já fez tudo, que Ele não está te cobrando nada. Deus não está exigindo nada de você. Deus não quer que você... Ele não está interessado no teu dinheiro, Ele não está interessado nas coisas que você tem. Ele quer que você entenda o que já foi feito na cruz. Está bem claro? Então Paulo mostra: quem nos libertou foi Deus. E a falsa doutrina cria um véu na mente da pessoa. E ela passa a ter uma visão distorcida do Evangelho, uma visão distorcida de Deus. A fé dela é uma coisa mesclada. Aí ela é levada para o Velho Testamento e lá o povo estava sempre em guerra. Toda hora Davi estava em guerra. Toda hora tinha um inimigo para lutar. Toda hora o inimigo vinha cercar, toda hora tinha um Gideão oprimido e os medianitas roubando o alimento deles, destruindo a lavoura deles. Então vem essa mentalidade na pessoa, ela está em guerra, então ela vive assim: está amarrado, é um demônio, está amarrado, é um demônio, o demônio está aqui, o demônio está ali. A cabeça dela vive com esse véu, ela não consegue entender que ela foi liberta do império das trevas, não consegue entender. Então Paulo vai discorrendo e mostrando tudo aquilo que já foi feito por cada um de nós. Agora, qual é a nossa parte? É entender, crer e andar nesse conhecimento, andar todo dia. Não é só uma questão de vir domingo aqui na igreja, achar bonito, e depois durante o dia ficar com a mente vazia, preocupado com as mesmas coisas. Não! Você vem aqui para se alimentar e durante a semana exercitar a tua fé. O que é exercitar a tua fé? Eu creio que fui liberto do império das trevas. Então surge uma situação na semana contra você. O que você vai falar? Eu fui liberto do império das trevas. Eu creio. Enfrenta a situação com a verdade. Enfrenta o medo que está pairando na mente dos brasileiros do mundo todo com a verdade. Você entende o que eu estou dizendo? Isso é viver pela fé, é conhecer a verdade e impor a verdade diante de tudo que eu vou enfrentar nesse mundo. Então você acorda lá, no passado você acordava com uma coisa errada, não, é o demônio da angústia, não era assim? Aí você acorda angustiado lá, opa! Fui liberto do império das trevas. Já sei que angústia não é um demônio, a angústia é um estado emocional dessa carne caída. Então, eu não sou angustiado, eu fui liberto do império das trevas. Aí você ligou lá que a Covid matou, porque aquilo de fato está acontecendo. O que vai causar na tua mente? Vem um temor terrível, um medo, um pavor. Opa! Eu vou exercitar minha fé. Tudo isso que está acontecendo é verdade. Eu vou tomar os cuidados, lavar a mão, fazer tudo que tem que se fazer. Mas eu vou enfrentar esse pavor. Ele me libertou do império das trevas. Agora, se eu não conheço a palavra, como é que eu vou fazer? Eu vou ficar escravo como os outros. Você entende que o evangelho é um exercício diário de fé? É uma coisa que eu vou acreditando todo dia e pondo em ação. Pondo em ação, todo dia é um dia de viver pela fé, de enfrentar o que tem que enfrentar. Então qual é a verdade? A verdade é o que está escrito aqui: Ele já libertou e quem nos libertou foi Deus. Aí Paulo vai discorrendo para trazê-los de volta à sobriedade e chega naquele verso 20, onde nós vamos trabalhar. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que entre nós e Deus estamos em paz. Ele está dizendo que entre nós e Deus não tem mais muralha, não tem mais gigante Golias, não tem mais parede de separação. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que entre nós e Deus não existe mais dívida, que na cruz tudo resolveu. Olha que verdade gloriosa do Evangelho da Graça de Deus. Quando Cristo vai para a cruz, Ele leva sobre Ele
o pecado do mundo. João Batista disse assim: olha o Cordeiro de Deus, que vai tirar o pecado do mundo. E quando Cristo está na cruz, ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? É que ali, nós vamos ver isso mais para frente, ele foi feito pecado. É como se Deus pegasse o pecado de toda a raça humana, de toda a existência da raça humana, pegasse aquilo e pusesse em Jesus Cristo. Ele não era pecador, ele não tinha culpa. Assim como na velha aliança, a pessoa cometia o pecado, ela vinha trazer um animal para o sacerdote, ela impunha as mãos sobre o animal, como que transferindo a culpa dela para o animal. O animal era inocente, aí o sacerdote matava, aspergia o sangue do animal, e o culpado ficava sem culpa. Por quê? Porque ele transferiu para aquele animal do sacrifício a culpa dele, e ele ficava perdoado, porque um inocente animal levou a culpa dele. Deus pegou a culpa de toda a humanidade. Jesus era o Cordeiro perfeito na cruz, ele depositou o pecado de toda a humanidade sobre Jesus. E aquilo foi tão insuportável que Jesus disse assim: Deus meu, por que você me desamparou? Naquele momento o Pai teve que voltar as costas para Jesus, porque ele não podia ter comunhão com o pecado. Cristo foi feito pecado por nós, e quando ele morre ali na cruz, Deus aniquila o pecado, toda a culpa caiu sobre ele. Vocês entendem ou não? Toda a culpa, todo o peso, tudo aquilo que entrou por Adão, caiu sobre Jesus na cruz, e Deus destruiu, aniquilou a culpa pela morte de Jesus Cristo, que era inocente, não tinha pecado e não era culpado. Ele levou a culpa de todos nós. Acredita nisso? Então ele está dizendo que fez a paz pelo sangue. Então ali na cruz, quando Jesus derrama o sangue, então o preço do pecado foi pago. Quando o animal era derramado, o sangue do animal no Velho Testamento, fazia expiação com aquele sangue, aspergia aquele sangue, a culpa era retirada. O sangue do Senhor Jesus Cristo, quando foi derramado, esse foi o pagamento para a culpa ser retirada. Então já foi retirada. Por isso que nós estamos em paz com Deus. Agora o que eu quero te explicar hoje, e você já sabe, e vamos falar mais, é que Jesus Cristo, o sangue dele era um sangue de Deus, não era um sangue de homem como o nosso. Por exemplo, todos nós herdamos a natureza daquele Adão caído. Quando Adão pecou, e ele foi destruído pelo pecado, já expliquei isso, ele ficou um ser doente, deformado, destituído da glória de Deus, ele se tornou um ser estragado, pecador. Ele teve filhos e filhas e transmitiu o vírus para toda a raça humana, de sorte que eu e você, que nascemos séculos e séculos depois, nós herdamos essa coisa chamada pecado, e nós nascemos apodrecidos, doentes, contaminados. O sangue que corre nas nossas veias, que dá vida para a nossa carne, é um sangue contaminado pelo pecado. É como uma mãe que pegou um vírus e transmitiu o vírus para o filho. E o mesmo mal que estava nela, ela passou, transmitiu para o filho. Então Adão transmitiu para todos nós essa coisa chamada pecado, de sorte que o nosso sangue é um sangue pecador, que produz outros seres iguais a nós, pecadores, estragados, doentes, contaminados. Agora o sangue do Senhor Jesus Cristo não era assim, era sangue de Deus. Ele não teve um pai, presta atenção. O anjo chegou para Maria e falou: salve agraciado, o Senhor é contigo. Ela achou estranho, e o anjo Gabriel deu essa mensagem para ela: você vai dar à luz um filho, será filho do Deus Altíssimo, e ele libertará o povo dos seus pecados. Ela falou: mas como pode ser isso? Eu não tenho contato com homem algum. E Deus falou assim, o anjo falou assim: vai vir sobre você o Espírito Santo, e a sombra do Altíssimo te envolverá. Por isso, o ente santo que há de nascer de você vai ser chamado Filho de Deus. Então Jesus não teve um pai humano, presta atenção.
o pai dele era Deus. Aquela semente que foi posta no ventre de Maria, que foi gerado Jesus Cristo, era uma semente de Deus. Quando uma criança é gerada, ela é gerada por quê? Pela semente masculina do pai dela. E ela vai ter todas as características do pai, o grupo sanguíneo do pai. Mas aquela semente que foi gerada no ventre de Maria, não veio de um homem pecador, um homem caído. Era uma semente gerada por Deus. Você entende o que eu estou dizendo ou não? Então Jesus Cristo, ele não nasceu contaminado como Adão. Ele não nasceu contaminado como nós. Ele nasceu santo. A genética de Jesus Cristo é uma genética de Deus. A carne dele não era carne pecaminosa como a nossa. Não era uma carne do pecado como a nossa. A carne dele era uma carne santa. A carne dele não tinha essas tendências malignas como a nossa tem. Não tinha essas coisas de carne, porque se a carne dele fosse igual a nossa, ele não poderia ser o cordeiro perfeito, ele seria manchado. O sacrifício dele não resolveria nada. Então, quando Jesus nasceu com o sangue de Deus e com uma carne santa, sem as tendências da natureza caída que nós temos. Entende isso? Quero ler um verso aqui para você. Vamos lá, Romanos, capítulo de número 8. Romanos 8, verso 3. Mas nós vamos ler desde o 1. Estamos indo, queridos, estamos indo. Romanos 8, versos 1, mas a tônica é o 3. Agora, pois, nenhuma condenação existe, nenhuma condenação há para quem? Só para essa classe de pessoas. Olha aqui, para aqueles que são salvos e que estão em Cristo Jesus. Aí ele mostra uma mudança que houve em nós, olha lá. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou, olha lá, olha a lei, olha a velha aliança. Me libertou da lei do pecado e da morte. A nova lei, a lei do Espírito da vida, para quem está em Cristo, foi liberto da lei do pecado e da morte. Que lei do pecado e da morte é essa? A velha aliança, o Velho Testamento. Nós somos libertos disso. Porquanto que for impossível para a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado. E com efeito, ela condenou Deus na carne de Jesus Cristo o pecado. Repare bem, ele fala que Deus enviou o seu Filho, olha lá, semelhante à carne pecaminosa. Uma coisa semelhança é ter uma certa aparência de igualdade, mas não é igual. Então aquela carne, Jesus Cristo teve um corpo de carne como o nosso, mas não era um corpo de pecado como o nosso, não era um corpo herdado de Adão, era um corpo santo. O sangue de Jesus Cristo, Deus não tinha sangue, mas na pessoa de Jesus Cristo, Deus passou a ter sangue. Era um sangue puro, um sangue que não tinha contaminação de Adão. Porque se o sangue dele fosse contaminado e a carne dele fosse contaminada como a nossa, ele não poderia ser o cordeiro perfeito. Ele não poderia tirar o pecado do mundo, ele não poderia ter pago o preço da nossa redenção. Mas como ele era puro, santo, quando João Batista olhou para ele e falou assim: olha o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Então Deus passou a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo. A carne, o corpo de carne de Jesus Cristo era uma carne santa, que não tinha pecado como a nossa. Vocês estão entendendo? E é nesse sangue puro que ele disse: este sangue é o sangue da nova e eterna aliança. Fundamentado nesse sangue puro, sangue de Deus, é que é estabelecida a nova aliança, o novo testamento no sangue dele. Então este sangue derramado, presta atenção, irmãos queridos, eu creio que você está entendendo tudo que eu estou dizendo. Aquele sangue da cruz, Deus ali na cruz em forma de homem derramou seu próprio sangue. Aquele sangue era tão puro
que removeu inteiramente o pecado do mundo, acredita? Por isso que ele é o Cordeiro perfeito, o Cordeiro sem mancha, o Cordeiro sem mácula. Por isso que ele andou aqui na terra, ele nunca cometeu um pecado, porque ele era perfeito, nunca cometeu um pecado. Ele foi tentado porque ele tinha um corpo de carne, mas nunca cedeu a uma tentação. Por isso que ele viveu uma vida de 33 anos aqui e meio na terra, e nunca cedeu ao pecado. Você acredita nisso? Porque ele era perfeito, santo, puro. E esse mundo, esse sistema implantado pelo diabo, com tudo que tem aqui, não tinha poder para escravizá-lo e levá-lo a pecar. Ele foi o Cordeiro perfeito. Então, olha que coisa gloriosa. É nisso que está a nossa fé. Se alguém desse nível que veio aqui na terra, Deus em forma de homem, fez tudo isso por nós, como é que eu não posso ser liberto? Já fui. Como é que eu vou perder a salvação? Não posso perder, porque o que ele fez é tão perfeito. E nunca eu vou perder a salvação. Como é que o diabo pode entrar na minha vida, se aquele que me libertou do império das trevas foi o próprio Deus em forma de homem? Estou gritando, pô, estou gritando, né? Me acalma aqui. Isso é tão vivo. Você está enxergando ou não? Agora você olha, pregações de hoje, tem um demônio na tua vida, uma macumba te pegou. Ó, tem um diabo ali, olha o mal, um olho gordo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E dá água para as pessoas acreditarem que a água é santa. E dá uma rosinha para as pessoas acreditarem que a rosinha tem um poder de Deus e vai te libertar o mal da tua casa. E dá chavinha de plástico dizendo que você vai ter a casa própria se você pegar essa chavinha ungida. Olha a mentira que é apresentada nos meios de comunicação dizendo que é evangelho. Isso é fraude, é mentira. Então ele nos libertou e separou tudo aquilo que era impedimento, separou e removeu na cruz definitivamente. Aceita isso que eu estou te dizendo? Então, pelo amor de Deus, olha, não tem mais obstáculo entre você e Deus. Não tem mais uma força que vai se interpor entre você e Deus para ficar resistindo você e resistindo a Deus. Não existe mais isso no Evangelho. Não tem principado, potestade. Eu quero ler aqui, vamos lá, Efésios capítulo de número 1. Efésios capítulo de número 1, que fala sobre, vamos ler ali, versículo 19 até o 23, nós falamos isso na live passada, olha lá, está falando da ressurreição de Cristo, fala assim, Efésios 1, 19, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar a sua direita nos lugares celestiais, olha lá, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. O que Paulo está dizendo? Que Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, assentado à direita do Pai nas regiões celestiais, acima de tudo, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, tudo que você possa imaginar que se diz que é autoridade. Cristo está sentado num lugar de poder acima de tudo que você possa imaginar, acredita ou não? Amém. É esse que me libertou. Então não tem nada, e ele fala que todas as coisas foram postas debaixo dos seus pés. Está tudo debaixo dos pés de Jesus? Acredita ou não? Então, meus irmãos, nada pode interferir entre eu e Deus. Não tem uma força espiritual, seja lá o que for, que entra na minha frente e fica na frente de Deus
e que quer atrapalhar o meu relacionamento com ele. Ou sair fora da tela aqui, volta para cá. Não existe um poder, não tem nada que crie obstáculos entre eu e Deus, absolutamente nada. Entende o que eu estou dizendo? Absolutamente nada. Então, renove a tua mente, a verdade te libertará. A verdade te libertará. Entende? Olha, se eu tivesse uma horinha, uma semana, uma horinha dessas num canal de televisão, eu ia falar isso. Ia libertar muita gente no Brasil. Já pensou alguém na televisão? Ele te libertou do império das trevas, explicando essas coisas, o impacto que teria nessa nação. Já pensou nisso? Milhares iriam ser libertos dos falsos cultos, da falsa pregação. Milhares iriam ser libertos. Queria ter uma semaninha. O pessoal tem uma propaganda numa emissora que pega o Brasil todo. Vai fazer o que lá? Dar agorada. Esconde essas verdades. Vai dar sal grosso, corredor de sal grosso. Esconde essas coisas que estão aqui na Nova Aliança do povo. E o povo está acreditando nesse lixo. Escravizado e não entende o evangelho da graça de Deus. Verso 20 de Colossenses, vamos voltar lá. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, que está escrito no verso 20 de Colossenses 1, olha lá. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio deste sangue reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. Então, nós estamos em paz com Deus. Deus está em paz conosco. O que Cristo fez na cruz é uma coisa tão grande que nunca mais vai haver entre nós e Deus bloqueios, porta fechada, culto para abrir portas, campanha abrindo portas, campanha derrubando gigantes, porque na mente deles eles estão vendo todas essas coisas. Mas se olhar para o evangelho, vai ver que não existe nada disso. Que tudo foi removido na cruz. E agora Deus está em paz comigo, em paz com você. E nada mais pode quebrar esse relacionamento entre eu e Deus. E o que proporcionou isso? Que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Em quais níveis? Quer sobre a terra e quer nos céus. Então Deus, através de Cristo, nós vamos falar isso a live que vem, ele reconciliou os céus com a terra. Aqueles que estão na terra e creem estão reconciliados com Deus. Aqueles que não creem estão em inimizade com Deus. Mas aqueles que da terra acreditam, acabou, não existe mais parede da separação. Está claro isso no seu coração? Então olha que alegria, meu Deus. Eu não estou mais aqui acuado, amedrontado, me sentindo culpado. Estou enfrentando um monte de lutas e aflições nessa vida. Mas eu não estou mais culpado diante de Deus. O diabo não está vencendo em nada. Eu estou em paz com Deus, Deus está em paz comigo. Não existe mais barreiras entre eu e Deus. Nada pode se levantar e atrapalhar essa minha comunhão com Deus. Eu estou aqui cheio de defeito, erro todo dia, mas quando olho para Deus, Ele me compreende. E o sangue que foi derramado na cruz é a purificação de todo o meu pecado. Removeu tudo na cruz. Você entende isso? Então os colossenses deixaram isso de lado e foram acreditar em crendices, em doutrinas falsas, erradas, querer voltar para a lei, e criou um véu na mente deles, e eles perderam a grande obra que Cristo fez na cruz, a graça de Deus. Eles perderam isso de vista. Então é assim, todo aquele que está escravizado na velha aliança, escravizado com a velha mentalidade judaica, porque Velho Testamento não é evangelho, é história do povo judeu. Aquela aliança que Deus fez no Velho Testamento, Ele não fez com os gentios, somos nós. É uma aliança feita com o povo judeu. A Páscoa era uma coisa do povo judeu. Quem é que estava preso no Egito? Era você? Não. Quem viveu preso no Egito 430 anos foi o povo judeu.
Está bem claro isso? Não tem nada a ver comigo. O Velho Testamento é a história do judaísmo. As maiores falsas doutrinas vêm do Velho Testamento. Recebe essa palavra de hoje? Amém. Então vamos terminar essa palavra de hoje aqui em nome de Jesus. Eu vou bater o dedo aqui, volta. Errei.